Livro dos Salmos de número 91, um salmo muito bem conhecido, mas pouco vivido, na verdade. Muitos sabem até de cor e salteado, muitos conhecem muito bem este salmo, mas pouco se vive ele porque não conhece a profundidade deste salmo que Davi ele acabou escrevendo acerca da grandeza de Deus. Então, este salmo não tem resultado porque eu tenho ele aberto na cabeceira da cama ou numa estante em casa, como um livro aberto. Este salmo não tem resultado porque eu faço uma leitura dele e então eu tenho um resultado. Não é isso, não é. O que o salmista ele escreve aqui é muito mais profundo do que simplesmente uma leitura, do que simplesmente ter um texto aberto do Salmo 91 diante dos olhos em sua casa ou no seu trabalho, independente de onde que seja. Este salmo, ele é muito profundo e nós vamos examiná-lo, como hoje é a oração pela família. Não há nada mais importante do que este salmo ser presente na tua vida, na tua família e na tua casa. Então eu vou ler o Salmo 91, versículo de número 1 somente, que é a cabeça do versículo, o princípio dele, é o que nos faz entender todo o restante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? Vou ler mais uma vez. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? Você acredita no que o salmista está dizendo é a mais pura verdade? Então eu vou ler o versículo 1 e você repete então usando as palavras do salmista como fossem as tuas próprias palavras. Tira de lá de dentro da sua alma agora, vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. À sombra do Onipotente descansará. Amém? Você quer esta bênção para a sua vida? Então coloque a mão direita sobre o teu coração, feche os teus olhos e peça agora para que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, meu Deus, a Tua palavra vai ser ministrada neste momento, e nós viemos aqui na Tua casa para ouvir a Tua voz, para ouvir o Teu Espírito. Então tome a vida do pregador, tome a vida do mensageiro, meu Deus, que não seja o Teu servo, o Teu filho falar, mas que seja o Teu Espírito Santo através dos meus lábios a instruir cada vida e a cada pessoa que está aqui na tua casa neste momento. Remova todo empecilho e envie a tua palavra e faça nova todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Diga amém, Jesus, e dê uma linda salva de palmas para a palavra de Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Pode sentar-se por gentileza. Queridos, como eu lhe disse, para você entender este Salmo 91, primeiro você tem que entender do que o salmista ele está falando. Porque nós pegamos o Salmo 91 e fazemos a leitura direta. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente o descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, é meu refúgio, é minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro. E assim por diante, até o último versículo do Salmo 91, a pessoa faz a leitura, mas nunca para meditar ou tentar entender do que o salmista primeiro está dizendo. Aqui o salmista está tratando dos benefícios para aqueles que habitam
no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. E o que é realmente habitar no esconderijo do Altíssimo? O que é habitar na sombra, a sombra do Onipotente? Porque ele só dá estes dois inícios no versículo: o que habita no esconderijo do Altíssimo e aquele que está à sombra do Onipotente. O salmista, quando ele escreve este salmo, ele tem na sua mente o que Moisés e o povo de Israel presenciou milhares de anos antes, até mesmo do Davi existir. Então o Davi tem na sua mente uma única coisa: ele tem na sua memória o que o sábio Moisés, um homem poderoso em obras, um homem grande nos seus ensinos, mas ele, Davi, tem em memória o que o povo presenciou quando saiu do Egito, quando saiu da escravidão e partiram em direção à terra prometida, conforme Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Israel, a Jacó, que daria aquelas terras a todas os descendentes de Abraão. Então o que o Davi tem em mente quando ele começa a escrever esse salmo? Ele começa a ter a vislumbre e visão da cobertura de Deus quando guiava esse povo pelo deserto. Logo quando eles saíram do cativeiro, Deus durante o dia ia numa nuvem, fazendo sombra para o povo caminhar sobre o deserto, protegendo de todo qualquer tipo de calor ensurdecedor, fazendo sombra para que o povo caminhasse pelo aquele calor escaldante, insuportável de se andar. Se você não beber água, você é capaz de ficar desidratado e precisar de um resgate para te tirar do deserto da Península do Sinai. Quando você viaja para a Península do Sinai, todo momento o guia está pegando no seu pé: beba água, é uma garrafa atrás da outra, você não para de beber água porque o calor é insuportável, é um calor ensurdecedor durante o dia, bate 50 graus brincando. Se você acha que o Rio de Janeiro é quente, você não imagina na Península do Sinai como é quente, insuportável. Em compensação, à noite, a temperatura cai bruscamente e é um frio que eu passei no Monte Horebe, que se não fosse um grupo de turista europeu me desse uma vestimenta, uma capa, para me jogar sobre as minhas pernas e sobre o meu corpo, eu com a brusa ainda, eu tinha capaz de sofrer alguma hipotermia e sofrer muito frio, que eu tremia na pedra, de tanto frio. A menina não sabia falar inglês, ela pegou e deu a capa e eu joguei, sabia que ela me viu com frio. É um frio insuportável. Quando amanhece o dia, o calor já amanhece esquentando, insuportável. Então quando o povo caminhava por esse deserto escaldante e gelado de noite, durante o dia, a glória de Deus, a presença de Deus caminhava com esse povo. Então o salmista está em mente o que está escrito aqui no livro do Êxodo. Eu gostaria que você fosse lá no livro do Êxodo comigo, quando esse povo chega no Monte Sinai, capítulo 19, e assim que você encontrar, diga amém. Versículo 7, e veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então Deus disse: eu virei numa nuvem, e esta nuvem virá, cobrirá o Sinai, e dali
eu falarei com você, e você vai falar com o povo, e o povo verá isso. Mas você vai marcar um termo, para que o povo não ultrapasse esse termo. Veja aqui comigo, ainda no capítulo 19, que Deus vai mandar o povo se santificar. Veja comigo aqui no verso de número 12: e marcará limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que ninguém subais ao monte, nem toqueis ao seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente o quê? Morrerá. Deus disse: olha, tem um limite, e essa nuvem vai descer sobre o monte Sinai, e ali eu virei e falarei convosco, mas peça para que ninguém ultrapasse o termo, o limite. Não ultrapassem esse limite, para que ninguém morra, porque era a presença, era a glória de Deus descendo sobre o monte Sinai. Porque durante a caminhada no deserto, essa presença ia na frente deles com uma nuvem, e à noite numa coluna de fogo. Veja lá no capítulo de número 13. Veja comigo no capítulo 13, versículo de número 21. Que esta nuvem que vai descer sobre o monte Sinai, que Moisés está falando ao povo, é essa nuvem que conduzia esse povo até o local. Veja comigo aqui no capítulo de número 13, versículo de número 21. E o Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca, olha só, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo, o quê? De noite. Essa coluna, essa nuvem, durante o dia, ela ia guiando o povo e fazendo sombra para o povo. À noite, como frio, aquela nuvem de fogo clareava o caminho escuro. Não somente isto, mas também aquecia todo o arraial de Israel, até chegar o monte Sinai. Quando chegou, Deus disse: eu descerei no monte Sinai, eu vou me manifestar a esse povo, eles verão a minha glória, eles contemplarão a minha glória. E você sabe que homem nenhum, carne humana, pode suportar a presença da glória de Deus sobre essa terra. Porque diz o salmista que quando a presença de Deus vem nessa terra, a glória dele enche essa terra, até os montes se abalam diante da presença de Deus. Então, quando o salmista está escrevendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, ele está falando da glória de Deus, ele está falando da presença divina que viria sobre o homem, que repousaria sobre a pessoa, que estaria com a pessoa e habitaria no meio do ser humano. Veja comigo aqui ainda no capítulo 19, aonde nós estamos vendo a glória de Deus vindo sobre o monte Sinai. Quando essa nuvem desce sobre o monte Sinai, o povo fica apavorado, com muito medo. O povo vai ficar com medo, de maneira tal que vão dizer: Moisés, nós não queremos isso. Faça o seguinte: seja você o nosso mediador entre Deus e nós, porque nós não queremos essa glória, isso nos assusta. O povo ficou assustado. Veja comigo no capítulo de número 19, e assim que você encontrar, diga amém. No terceiro dia, a nuvem vai descer sobre aquele lugar. Verso 16 diz assim: e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa, o quê? Nuvem. É a presença de Deus essa nuvem, é a glória de Deus descendo sobre o monte, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava onde? No arraial. A carne não aguenta. O corpo das pessoas que estavam ali começaram a tremer, e todo o arraial tremeu diante disto.
som de buzina, alaridos de voz de arcanjo, é a presença de Deus descendo sobre a terra, uma visão tremenda daquilo, o monte fumegando, as pedras como se fosse brasa, aquela visão, os barulhos de buzina, sonido, e o povo começou a tremer diante daquela visão, claro, porque a presença de Deus descendo na terra, é Deus querendo revelar-se ao homem, como ele se revelou ao Adão no lugar do Éden. A presença de Deus agora vindo se manifestar. Deus queria levar este povo no deserto para mostrar a glória dele, para mostrar a sua presença, para revelar-se ao povo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas quando o povo começou a ver isso, olha a reação do povo. Versículo de número 17, e Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se em pé no monte. Moisés disse, agora nós vamos nos encontrar com quem? Porque a presença dele já está aqui. A presença de Deus é visível. A presença de Deus desceu de uma tal maneira, não foi por causa de Moisés. A presença de Deus desceu porque Deus queria manifestar-se ao homem. No capítulo 25 você vai ver que por causa desta decisão, Deus toma a decisão de construir o tabernáculo, porque ele disse, eu quero habitar no meio do meu povo. Mas o povo aqui, quando vê isso, e vai de encontro a Deus no monte Sinai, eles estão em pé diante do monte, e vê o monte aceso, veja aqui, verso 18, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Imagine a visão, meu amado e minha amada. Imagine os olhos daquelas pessoas vendo o monte balançando grandemente, o monte sacudindo, porque o Senhor descera no monte. A presença de Deus está sobre a terra, mas para que isso acontecesse, o que Deus disse? Santificai-vos. Santificai-vos, que ao terceiro dia eu me apresentarei. A presença de Deus só aparece na vida das pessoas que se santifica. Não adianta você ter o poder de Deus. O poder de Deus é uma coisa, a presença de Deus é outra. A presença de Deus é uma coisa, o poder de Deus é Ele agindo. E não precisa dele estar presente para que o poder dele haja. É ou não é? Porque Jesus disse, eis que vou para o meu Pai, e eis que vos dou poder e autoridade para curar os enfermos e expulsar demônios. Ele não está presente, mas o poder dele está o quê? Agindo. Então as pessoas confundem o poder com a presença de Deus. Você tem que distinguir isso bem, que o salmista não está tratando de poder. O salmista no Salmo 91, ele está tratando de quê? Da presença de Deus. Está falando da presença, da nuvem de glória. Está falando da presença gloriosa, da kavod, da presença do santo e onipotente no meio do seu povo. Ele não está falando do poder de Deus agir no meio do povo. Porque até então Israel tinha visto o poder de Deus através de Moisés. Moisés realizando as 10 pragas no Egito, Moisés transformando água salgada em água doce, Moisés tirando água na rocha. Eles estão vendo o poder de Deus agir, mas ainda não viram a presença de Deus. Mas agora Deus disse, eu quero me apresentar a vocês. Eu quero que vocês vejam a minha presença. Eu quero que vocês sintam esta presença na alma de vocês. Então santificai-vos, porque ninguém pode sentir a presença de Deus no corpo físico. A pessoa só pode sentir a presença de Deus no Espírito. Por isso que Ele nos deu o Espírito dEle. Para que eu e vocês venhamos sentir a presença dEle em nós. E se você não se santificar, você jamais sentirá a presença de Deus. Você até mesmo
verá o poder de Deus, você verá o poder de Deus agindo à sua volta, mas isso não quer dizer que a presença dele está com você. Por isso ele disse: santificai o povo para mim, porque ao terceiro dia eu preciso me apresentar a eles, mas eles precisam o quê? Estar santificados. Você precisa santificar a sua vida, você precisa se separar para Deus, você precisa deixar tempo para Deus. Foram necessários 3 dias de preparação para que eles recebessem a presença de Deus. Muitas vezes você dobra o joelho, em 10 minutos você quer que a presença de Deus venha, você sente até o poder dele, mas a presença dele ainda não chegou, porque exige mais uma preparação de tempo. E o tempo necessário não é o seu, é o tempo que ele determina. Então exige tempo para que a pessoa se envolva com a presença dele. Muitas vezes você faz uma oração curta, não deu tempo de você sentir a presença de Deus ainda. Não deu, porque você precisa preparar a sua alma. Você primeiro precisa quebrantar-se perante Deus para que a presença dele venha. No terceiro dia todo o povo estava pronto, todo o povo estava preparado para receber a presença de Deus. E deixa eu alegrar o teu coração também já nesta noite, porque diz que no terceiro dia nós nos ressuscitaríamos juntamente com ele, falando acerca de Jesus Cristo, porque nenhum homem por si só, por mais que ele tente se preparar, ele não pode, porque a sua alma é má, a sua alma está inclinada ao pecado, o seu corpo está entregue à corrupção, mas ao terceiro dia, Jesus nos preparou, ressuscitando ele dos mortos, preparando agora o homem para receber a presença de Deus. Então o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, quando ele ressuscitou o terceiro dia, ele estava preparando cada alma que ia nascer e cada alma que já existia para receber a presença de Deus. Então deixa eu te dizer, você está mais do que preparado para receber a presença de Deus. Se você santificar a tua vida pelo sangue do Cordeiro, você está pronto e a presença de Deus virá, irá repousar na tua vida e ele fará morada em tua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus e aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Ele fará morada na tua vida. Diga glória a Deus. Então você foi preparado durante 3 dias. Por isso Jesus disse em João 17: Pai, eu não intercedo somente por estes, mas também eu intercedo por aqueles que ainda hão de crer na tua palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A obediência à palavra santifica a pessoa e prepara a pessoa para ela receber a presença de Deus. Por isso a pessoa que é rebelde à palavra de Deus, ela pode até operar sinais pelo poder de Deus, mas não tem a presença de Deus. E no dia do juízo a pessoa vai dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu falei línguas, no teu poder eu fiz todas essas coisas. Mas ele vai dizer: apartai vós de mim, maldito, todos vós que praticais a iniquidade, vós que desobedecem a palavra do meu Pai, porque eu não vos conheço. É a presença de Deus que leva você a conhecê-lo, e a presença dele atuando em você a cada dia, que faz tanto um ser um só, sendo 2 ser um. Então olha só o momento que Deus disse ao povo que eu quero me apresentar a eles. Veja só, versículo de número 19, capítulo 19, estou em Êxodo capítulo 19, verso 17. Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. Você veio aqui hoje bater um encontro com Deus, sim ou não?
Então, cada culto que você vem para ter um encontro com Deus. Não vem para provar o poder de Deus. Você vem para ter um encontro com Deus. Se encontrar com a presença de Deus. E se coloca de pé diante dele. Porque ele não fala, a presença dele não vem sobre aquele que está prostrado. Tem que estar de prontidão, preparado para poder receber a presença de Deus. Verso 18: e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Sonido de buzina ia crescendo em grande maneira, e Moisés falava e Deus lhe respondia em voz, e Deus falava alto: é eu, Moisés. Moisés, é assim, Moisés. Moisés, avisa o povo que eles têm que obedecer minha palavra. Moisés, olha, os mandamentos são esses. Moisés, guarda os preceitos. Moisés, guarda a aliança. Moisés, guarda os mandamentos. E Deus falava em voz alta. E o povo, olhando isso, verso 20: e descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Olha só, a união. Moisés agora vai entrar na presença de Deus, para buscar os mandamentos de Deus. A presença de Deus veio sobre eles. E eu quero que você veja aqui nos Salmos, melhor, no livro do Êxodo ainda, porque Moisés, apesar de ter entrado nesta presença agora, vai chegar um momento que Moisés vai dizer: Senhor, eu preciso que a tua presença vá conosco nesta caminhada. Veja comigo no livro do Êxodo, capítulo de número 33. Porque o salmista está falando da presença de Deus. Então, para você entender todo o restante do versículo 2 em diante, você tem que entender primeiro o versículo 1, que está falando da presença de quem? De Deus. Está falando da glória de Deus. E nós estamos falando disso, da glória de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te agora, me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta, que esta nação é o teu povo. E disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer o quê? Descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Senhor, nós já temos visto muito poder, mas o que nos vai dar descanso, o que nos vai dar tranquilidade, é se a presença do Senhor for conosco. Não adianta você viver muitos milagres, mas ainda continua conturbado. Quantas pessoas foram curadas de grandes enfermidades, mas ainda sente um vazio na alma? Quantas pessoas foram curadas e viveram grandes milagres, mas ainda não receberam a presença de Deus, porque ainda não santificam a sua vida? Foram até curados, mas continuam na prática do pecado, continuam na desobediência à palavra de Deus, continua vivendo de maneira vergonhosa diante do Senhor, negando o Deus Todo-Poderoso. Então Moisés disse: faça-me saber que a tua presença vai comigo, para que eu tenha descanso. Você vê que a presença de Deus é importantíssima, muito mais do que o poder, muito mais do que os sinais, muito mais do que as maravilhas. Pastor, não, os sinais são importantes sim. Claro que são, porque se não houver sinais, milagres e maravilhas, de maneira nenhuma crerão. Mas do que adianta a pessoa crer no poder de Deus, mas não receber a presença de Deus na sua vida? Que é a presença de Deus que vai dar tranquilidade e repouso para essa pessoa.
que vai dar sossego para a sua alma. E Moisés não vai parar por aí não. Moisés diz: Senhor, rogo-te, mostra-me a tua glória, mostra-me, eu quero te ver face a face. Deus vai dizer: não, aí não dá, Moisés, face a face não. Veja no capítulo 33, versículo 18. Então ele disse: rogo-te que me mostre o quê? A tua glória. Moisés diz: Senhor, mostra-me tua glória. Pastor, mas que demonstração aquela foi no Monte Sinai? Quando Moisés está dizendo aqui, mostra-me tua glória, Moisés está dizendo: agora eu não quero ver a tua presença, agora eu não quero ver o Senhor como no Monte Sinai, agora eu quero te ver face a face. Aí Deus disse: aí é impossível, Moisés, aí carne nenhuma tem condição para isso. Por mais que você é um homem separado, por mais que você é um homem que se santifica, por mais que você é um homem limpo diante de mim, Moisés, por mais limpo que você é, isso é impossível te conceber, porque homem nenhum que vê a minha face viverá. Veja comigo aqui no capítulo de número 33, versículo 19. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e o quê? Viverá. Moisés, ninguém pode ver a minha face, ninguém pode ter esse contato tão de perto comigo e continuar vivendo, porque carne nenhuma que se deparar contra a presença de Deus subsiste. A carne não aguenta, porque a carne ela é incorruptível, a carne ela é corruptível diante de Deus. A carne ela corrompe. Então, diante da santidade de Deus, diante da sua pureza de olhos, porque os seus olhos são puros, não vê maldade, diante da sua santidade, carne humana nenhuma, corpo humano nenhum, ou matéria alguma, subsiste diante da sua presença. E Deus disse: Moisés, aí não, mas vou te mostrar a minha glória, você me verá pelas costas. Você verá a minha presença pelas costas. Veja o que Deus disse a ele. Verso 22. E acontecerá que quando a minha glória passar, olha só, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, não verás, olha só, não me verás pelas costas, mas a minha face não o quê? Se verá. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. A glória de Deus você pode ver, a presença dele você pode ver, a presença dele você pode sentir na sua alma, a presença dele você sente entrar em contato com você, mas a face dele nenhuma alma verá, nenhuma. Então essa presença caminharia com o povo por todo o tempo em que habitou no deserto. Então quando Davi está falando do Salmo 91, ele está dizendo isso, está falando da presença de Deus, que é importante para o homem. Se o homem não tiver a presença de Deus, ele não tem os privilégios da presença de Deus. Por isso que a pessoa ela não pode confundir poder com presença. A presença, ela traz muito mais do que a manifestação do poder de Deus. A presença de Deus é dada ao homem agora por Jesus Cristo. Veja no Evangelho de João, que esta glória é dada ao homem. Evangelho de São João, capítulo de número 17, e assim que você encontrar, diga amém.
Diz assim no capítulo 17, versículo de número 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo o quê? Existisse. Então olha só, Jesus está dizendo: Pai, eu quero essa glória que eu tinha antes da fundação do mundo. E olha o que diz mais aqui, no verso de número 11. Acompanhe. E eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda-o no quê? No teu nome. O que Deus disse a Moisés? O meu nome irá diante de ti, a minha presença irá diante de ti. Pai, guarda-os no teu nome. Olha só, aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós somos. A presença de Deus na sua vida te faz ser um com quem? Com Ele. Então, quando a pessoa ela não busca a presença de Deus, quando ela não tem a presença de Deus em sua vida, então essa pessoa está correndo um grave risco em sua vida, ela está sofrendo na sua alma. Então, quando você não busca a presença de Deus na tua vida, você não é um com Ele. Você está vivendo individualmente nessa terra, somente provando o poder de Deus na sua vida, mas não pode ser um com Ele. E Ele continua dizendo mais. Olha só, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aquele que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para junto de ti, e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria. Olha só, mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Qual é a vontade de que Jesus venha? Que você venha ter uma alegria o quê? Completa. Que você venha ter uma vida abençoada. Mas isso só pode se você carregar a presença de Deus na sua vida. Não se você carregar o poder dele. É como eu te disse, você pode estar na casa de Deus, com o poder de Deus atuando na tua vida, mas sem o quê? A presença dele. Realizando sinais, milagres e maravilhas, mas a presença dele não manifestando sobre a sua vida. A presença dele não sobre você, e você sendo um com ele, sendo um só, para que a alegria seja completa. E ele continua mais dizendo na oração, veja só. Acompanhe, capítulo 17. E assim que você encontrar aí, veja mais comigo aqui, no verso de número 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é o quê? A verdade. Para que seja um com ele, você tem que ser santificado. Você tem que se separar do pecado. Você não pode estar cometendo iniquidades, você não pode estar cometendo erro nenhum. Você tem que estar livre, por isso que Jesus diz, santifica-os na palavra. Cada vez que você ouve a palavra e obedece, você está preparando o teu corpo para receber a presença de Deus. E quando você recebe a presença de Deus no seu corpo, você não é mais Maria, Pedro, Tiago, João, você não é mais o José, você não é mais o Tiago, você não é mais um, você agora é um só com Deus. E quando você é um só com Deus, a tua alegria passa a ser completa. O que você pedir, o que você desejar, o que o teu corpo precisar, a que tua alma precisar, Deus vai te conceder. E essa noite Ele vai fazer a tua alma santificada, para que você seja um com Ele, e você tenha alegria em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Olha só, santifica-os, santifica-os, Pai. Verso 22, olha Jesus dizendo, eu dei-lhes a glória que a mim, o quê? Me deste. Diga,
é para que eu tenha a glória de Deus na minha vida. Diga, bem alto, diga, é para que eu tenha a glória de Deus na minha vida. Ah, pastor, Deus não divide a honra e a glória dele com ninguém. Exato, dos feitos. Dos feitos. Ele realiza e você dá isso a outro. Aí você está dividindo a honra e a glória dele. Você está dividindo aquilo que é dele. Mas Jesus está dizendo, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que eles sejam um, como nós somos o quê? Para que nós sejamos o quê? O objetivo da presença de Deus é para que você se torne um com Deus. Não é para que você usufrua do poder de Deus, é para que você seja um com Deus, e aí você se torne instrumento de Deus para realizar a vontade dele aqui na terra. Muitos não têm entendido o que é ser um com Deus. Não é para realizar a tua vontade. Quando você é um com ele, a carne morre. Quando você é um com ele, a tua vontade deixa de existir. Quando você é um com ele, não é o teu desejo, não é o teu ego, não é a tua vontade, é a vontade de Deus agora, operando 100% em você, através da presença. O poder de Deus já é diferente. Ah, não, eu tenho um poder de Deus, eu tenho um dom de Deus, eu vou ajudar alguém, eu vou usar este dom para fazer o bem. É você usar aquilo que é de Deus. A presença de Deus não é você usar o que é de Deus, é Deus usar aquilo que é dele, você. É você sendo instrumento nas mãos de quem? De Deus. Vamos ler esse versículo de novo, amados. Olha que coisa forte. Eu vou ler e você junto comigo repete, verso 22, diz assim: e eu, bem alto, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Olha só que coisa linda. Não é mais você que vive. Você entende quando Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Não é mais a tua vontade, não é mais o eu vivendo, é Deus vivendo agora através da sua vida. Não é os teus pensamentos, não é o teu querer. Isso você consegue só entender através de uma alma santificada. Porque uma alma que não é santificada sempre vai estar lutando para fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Então muitas vezes a pessoa pensa, estou fazendo a vontade de Deus porque eu estou com a Bíblia, porque eu congrego numa igreja evangélica, porque eu me batizei, eu estou no centro da vontade de Deus. Está longe. Porque muitas vezes está só vivendo através do poder de Deus, mas não porque a presença de Deus está na pessoa. Aí Jesus disse um versículo maravilhoso, o seguinte, que as pessoas só vão conhecer a Jesus e recebê-lo quando as pessoas entenderem isso. Veja comigo, olha a oração de Jesus: eu neles, verso 23, e tu em mim, para que eles sejam o quê? Perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado o quê? A mim. Amados, é uma vida em um nível que você nunca viveu. É andar no vale da sombra da morte e não provar a morte. É estar no meio da aflição e não provar a aflição. É estar privado dos bens e não sentir nada. Não sente fome, não sente cansaço, não tem sono. Porque não é mais a tua vontade, é a vontade dele operando em você. É ele habitando corporalmente em você. É ele habitando dentro de você agora. Aquele que habita dentro, nele, na sombra dele, descansa. Ele habitando em você e você o quê? Nele.
O salmista estava anunciando praticamente a obra de Cristo. Ele estava anunciando algo maravilhoso. Porque, amados, você carregar a presença de Deus em você, não tem dinheiro, não tem ouro e prata que pague isso. Você pode ter muito poder, mas ter a presença de Deus é algo inigualável, incomparável. Não existe coisa maior do que isto, de que Deus habita em você, de uma forma tremenda. E quando esta unidade chega em tal ponto que você habita no esconderijo do Altíssimo, e o Altíssimo habita em você, amados, o Salmo 91 se torna real na sua vida. Vamos ler o Salmo 91 para encerrarmos? Vamos voltar lá no Salmo 91. Verso 1 diz assim, Salmos 91, versículo 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Agora eu vou ler para você os benefícios. Do versículo 2 em diante, são os benefícios para aqueles que levam a presença de Deus dentro de si. Então vamos ver os benefícios, quais são? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Olha os benefícios agora. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Livramento. Quem carrega a presença de Deus sempre tem o quê? Livramento da morte. Ainda que passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Posso estar desenganado pela medicina, mas se eu carrego a presença de Deus, nenhum laço do passarinheiro, nada me alcançará. Nada. Olha mais. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará o quê? Seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Santifica-os o quê? Na verdade. A tua palavra é a verdade. Proteção de Deus, Ele te cobrirá. Você estará protegido por Deus 24 horas. Quem anda usando o poder de Deus não tem proteção. Quem tem poder de Deus e não tem presença, não tem proteção. A pessoa tem até poder de Deus. Não, nossa, que pessoa cheia do poder de Deus. Essa pessoa fala em mistério, essa pessoa glorifica a Deus. Olha só, não é presença de Deus. Ali é o poder de Deus manifestando-se na vida da pessoa. Porque o que define se a pessoa tem a presença de Deus é se ela, nesse momento, ela está protegida das aflições. A aflição vem sobre toda a terra, mas ela está o quê? Protegida debaixo das asas do Senhor. Ela está guardada debaixo das asas de Deus, de tal maneira que nada pode lhe atacar. Vamos continuar lendo. Não temerás espanto noturno, não tem insônia, não tem pesadelo. Poxa, que legal, é ou não é? Muita gente não dorme de noite. Pesadelos, nada, um sono tranquilo, não temerás os espantos. Ai meu Deus, eu tenho um pavor de andar à noite. Quem tem a presença de Deus não tem medo de andar à noite. Não tem medo do escuro. Quem carrega a presença de Deus não temerá as pragas noturnas. Olha o que diz mais. Vamos ver. Nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o quê? Ao meio-dia, nem a morte que ronda ao meio-dia, a assolação, nada. Isso não vai fadigar a pessoa. O calor do meio-dia é o mais quente, ó, fadigado, parece que a pessoa até vai morrer de tanto calor. Aquele calor pesado, fadiga, que nada, pode estar o calor que for, a pessoa está o quê? Está bem, está tranquilo. Porque Deus está nele. Amados, Deus sente calor? Deus sente frio?
Deus sente fome? Deus sente sede? Você está entendendo o que é carregar a presença de Deus? É passar por essas coisas e nem sentir. Lembra que Jesus disse: mestre, o senhor não come? Uma comida tenho. É fazer a vontade daquele que me enviou, não sinto fome. Quando você está envolvido com Deus, você não sente fome, você não sente cansado, você não sente medo, você não sente pavor, você não sente nada, irmão. Porque é Deus operando 100% na tua vida. Você está entendendo o que é andar com a presença de Deus, como é maravilhoso? Bom é andar com o poder de Deus, é fantástico. Você colocar a mão no enfermo, ser curado, você expulsar demônios, isso é coisa linda. Poder pregar a palavra, poder profetizar, interpretar as variedades de língua, isso é coisa maravilhosa. Mas nada se compara a você ter a proteção de tudo isso, levando a presença de Deus. Eu vou ler mais aqui, veja só: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diga glória a Deus. Olha a coisa maravilhosa, irmão. É muitos morrendo e você o quê? Bem. Muitos se queixando da desgraça e você? Sorrindo. Muitos tristes e você o quê? Alegre, carregando a presença de Deus. Muitos não conquistando nada, caindo, e você conquistando através do poder, através da presença de Deus. Olha mais, vamos continuar lendo. Somente os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua o quê? Você tem que habitar nele e ele habitar em você. Nenhum mal, diga, nenhum mal te sucederá. Irmão, você acredita que o que eu estou lendo é a palavra de Deus? Sim ou não? Então esse mal não pode continuar na tua vida. Essa doença não pode permanecer. Se a presença de Deus está, a enfermidade tem que sair. Mas para ter a presença de Deus precisa de um quebrantamento de espírito, a santificação, o arrependimento que muitos não querem. Não querem pagar o tempo de preço, porque existe tempo para você ter a presença de Deus. Estava dizendo hoje para o evangelista, disse a ele agora de manhã, falei: evangelista, imaginou eu chegar aqui no culto e disser, irmãos, que ele me perguntou algo, eu disse, imagine só eu chegar aqui e dizer, hoje, irmão, você vai dobrar o teu joelho aí, vai ficar 3 horas de joelhos sem falar uma palavra. Você ficaria? É, pastor, eu acho que eu não aguentaria. Para que você recebesse a presença de Deus, diz que Jesus passava a noite toda em oração. O povo se santificou durante 3 dias. As pessoas querem a presença de Deus na sua vida, mas não querem pagar o preço do tempo. Porque precisa de tempo para que tudo isso ocorra. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará onde? Na tua casa. Amado, isso aqui é a palavra de Deus. Isso vai acontecer na tua vida em nome de Jesus Cristo a partir de hoje. Vou orar muito a Deus para que você receba a presença de Deus na sua alma e no seu espírito, para que você venha ter esses benefícios maravilhosos na sua vida. Talvez você diga, pastor, é tanto mal na minha vida, parece que nunca acaba. É doença, é em problemas, são dificuldades, sou cheio de problemas, estou cheio de adversidades, a minha vida, pastor, é conturbada, a minha vida é difícil. Pastor, o que está faltando? Não está faltando poder na tua vida, você tem fé, você crê, você acredita, não está faltando poder, está faltando a presença de Deus. E eu estou aqui como mensageiro de Deus para dizer a você que a presença dEle vai descer na tua vida em nome de Jesus Cristo. Eu tenho autoridade do Espírito para lhe dizer, se você se preparar, pode ter certeza que hoje mesmo, esta semana mesmo, a presença de Deus virá sobre a tua vida e te dará vida, e vida com abundância.
para a glória de Deus. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Glorifica a Ele que é santo. Diga glória, glória, glória a Deus. Ele quer que essa presença venha sobre a sua vida. Por isso que você chegar na casa de Deus, não dá glória a Deus, é perda de tempo. Se eu fosse você, quando chegasse aqui, daria glória da hora que chega à hora que vai embora. Porque você está chamando a presença dEle. Na hora do louvor, na hora da mensagem, em todo momento. Você tem que chamar a presença dEle para a sua alma. Você tem que estar conectado a Ele, envolvido nele, desligado das coisas do mundo, desapercebido das coisas dessa terra e apercebido com as coisas de Deus. Porque olha os benefícios, irmãos. Que benefícios maravilhosos. Dará ordem aos teus anjos. O versículo que Satanás citou, olha só o verso 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Irmão, você vai ter um anjo de Deus a todo dia à tua disposição. Porque, meu amado, anjo não anda com homem. Anjos andam com quem? Na presença de Deus. Os anjos querem estar na presença do homem ou na presença de Deus? Você carrega a presença de Deus, imagine os anjos andando com você aonde você for, hein? Quando as pessoas tentarem mal contra você, elas vão olhar para você e vai dizer: tem alguém mais com ela ali, olha só. Não dá. Uma vez uma moça lá em Salvador, na onde eu pastoreava, a igreja tinha um mezanino e tinha outra parte de baixo. Meu escritório ficava em cima. A menina jurou que tinha alguém na porta do meu escritório com a espada na mão. Falei: irmã, não fica ninguém lá em cima durante o dia. Não, pastor, eu vi alguém lá, estava com a grande espada na mão, como se estivesse protegendo a entrada do escritório do senhor. Falei: irmã, que é isso, irmã? Está vendo coisa durante o dia? Não, pastor. Não queria levar para coisa espiritualizar, para que também a pessoa não se perca em tudo que vê espiritualizar. Mas os anjos de Deus acampam ao redor dos que o amam. Aonde eu vou tem anjo de Deus. Aonde você vai tem anjo de Deus te acompanhando. Porque se você carrega a presença de Deus, os anjos de Deus estão o quê? E eles nos confortam, traz alimento. Lembra de Jesus? Quando estava no deserto, depois de 40 dias, a presença de Deus estava com ele. Veio os anjos e o serviu. No Getsemane, suando gotas de sangue, veio o anjo e o confortava. Quem tem a presença de Deus tem os dispenseiros, os mensageiros, os santos anjos de Deus ao seu serviço. Anjos de Deus trabalhando em favor da tua vida 24 horas. Você está protegido, veja mais: pisarás o leão e a áspides, calçarás os pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Você conhece a presença de Deus? A minha presença irá diante de ti, Moisés, o meu nome irá diante de ti, porque conhecer o meu nome, conhecer o nome de Jesus, conhecer o nome de Deus, é conhecer a presença de Deus, é você ter conhecimento da presença de Deus, porque conheceu o meu nome. E aí diz o verso 15 para encerrarmos: ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Diga glória a Deus. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Diga glória a Deus e aplauda bem forte o Senhor Jesus Cristo. Você terá abundância de dias, e não só abundância de dias, mas você verá a salvação de Deus na sua vida. Você será salvo e salva. É isso que Jesus quer fazer. Ele quer que você leve essa presença aonde você for, aonde você estiver, aonde você andar. A presença de Deus tem que andar com você. Se você tem poder de Deus, agradeça a Ele. Mas se você tem a presença dEle,
na tua vida, faça como Davi: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, não retires de mim a tua presença, porque eu sem a tua presença estarei condenado, sem a tua presença não viverei muitos dias, sem a tua presença estarei doente, sem tua presença eu sofrerei na carne, sem a tua presença a mortandade, a assolação, o pavor noturno, tudo isso me assombrará. Mas se a tua presença for comigo, o Senhor me dará abundância de dias e eu verei a tua salvação. E Davi encerra a sua vida assim. E morreu Davi, velho, farto de dias, em riquezas e glórias, porque o Senhor o abençoava. Davi era pecador como eu e você. Davi era homem como eu e você, mas ele tinha um desejo tão grande no coração de se envolver com a presença de Deus. Ele nunca se preocupou com o tempo, ele sempre teve tempo para Deus, sempre viveu no tempo de Deus. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Você pede tanto o poder de Deus para operar? Pede a presença dEle, que você não vai nem se cansar, você não vai nem ter esforço, você não vai nem se esforçar, porque com a presença de Deus não é você que faz, é Deus que faz através da tua vida.